Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite para quem é da noite, um bom dia para quem é do dia, ou boa tarde, né? Porque a gente está gravando agora ao vivo e a cores essa live aqui no Facebook. E logo após, se não for hoje ou amanhã, a gente está postando no YouTube. Então, boa vida para todo mundo. Amigos, como eu tinha prometido, de vez em quando, muito de vez em quando, eu iria falar sobre mediunidade. Hoje a gente vai ter, graças a Deus, a graça de trazer alguns apontamentos, pontos de vista, colocações, jamais dedução e julgo em cima do que os outros creem. Eu posso falar do que eu vivo, como médium, né, e como dirigente de casa umbandista, por mais que eu levo a Umbanda de uma forma universalista em si. E me titulo mais universalista do que umbandista. Isso há mais de 20 e tantos anos. Mas o tema de hoje é: sou médio de terreiro, de Umbanda, e agora? Como posso desenvolver minha mediunidade ou sensibilidade, além dos padrões utilizados materiais? Por exemplo, como liturgia, magia ritualística e todo esse processo que, para quem é de Umbanda ou para quem está iniciando da Umbanda, entende que para alguns há uma grandiosa necessidade, para outros nem tanto, né? Para a maioria talvez sim, talvez para uma pequena parte quase nada não, mas repito, a gente não está aqui para contestar, mas como o Edson não é polêmico, apenas eu vou trazer o meu ponto de vista calcado numa lógica não minha, mas universal, e eu espero tentar ajudar esse monte de médium aí que me perguntam, né, inbox ou até como é que é o nome, meu Deus? WhatsApp, perdão, me fugiu agora. Me perguntam muito sobre isso, né? Ah, Edson, qual banho eu tomo? Qual defumação que eu uso para aproximar o mentor de mim? Eu tô sorrindo para vocês, eu não tô rindo de vocês, ok? Ou qual trabalho eu tenho que fazer? O obsessor me largar? Essas coisas assim que a gente respeita o padrão de fé e de raciocínio das pessoas. Tanto é que a gente está aqui dando a face para bater e não estou aqui para agradar ninguém. E vamos lá, meus amigos. Quem quiser fazer alguma pergunta, hoje eu vou deixar extremamente aberto, desde que não sejam perguntas particulares. Se for particular, eu não vou responder, não. Estou sendo bem sincero. Né? Que envolva a mediunidade num todo em si e sem criticar casas nem religião de ninguém, pelo amor de Deus. Crítica, preconceito em 2019, ninguém merece, ok? Mas a gente vai dar um toque aí nessa pouca experiência que a gente tem como médium. Só para falar um pouco da mediunidade, então, quem é o Edson Rosa? O Edson Rosa nasceu numa família evangélica de quase 2 para 3 gerações, na verdade, 2 gerações. Primeira incorporação, 2 anos e 8 meses. A segunda incorporação, na verdade, foi mais um processo sonambúlico, né? Muito parecido, assim, para quem estava olhando, achava que eu estava tendo um ataque epilético, mas na verdade eu estava tendo uns processos sonambúlicos, né? Mediúnicos, que não vem ao caso em detalhes. E assim foi até os meus 9 para 10 anos. Nunca uma entidade me forçou a nada, nunca uma entidade me obrigou a nada. Entidades esta, a maioria dentro da linha da Umbanda, mas também não se denominavam da Umbanda. Vinha Caboclo, vinha Exu, vinha Preto Velho e outras entidades em si, e nunca me cobraram nada, até porque eu estava numa corrente filosófica espiritista também, porque os evangélicos também são espiritistas, no momento que fala do Espírito Santo. Então, o Espírito da graça, o Espírito divino, o sagrado fogo de Jesus, estou falando isso com muito amor, porque quem me conhece, meus amigos evangélicos, sabe que eu tenho muito amor por essa filosofia, por que não dizer também doutrinária, ok? O problema não está na religião, está na forma do ser humano em todas as religiões levar o que chamam de fé religiosa. Aí que fica meio estranho. Mas eles vinham e nunca me pediram nada. Com 19 anos, por livre e espontânea vontade, eu comecei a seguir, já incorporando médicos espirituais, coisas assim, comecei a seguir a linha espírita, né? Mediante a filosofia de Allan Kardec. Hoje eu estou com 44 anos e hoje eu me titulo universalista. Ponto. Então o Edson também é do Candomblé, me aprontei no Candomblé, sou de Xaguian com Nanano Bruquê, né? Estou nessa vida como médium, né? Sou ser humano, com certeza eu sou ser humano, isso eu posso dizer.
Ok, meus amigos? Então, deixando aí o bom humor com muito respeito de lado, porque foi um pedido das entidades, porque eu não acredito em coincidência. 12 dias, 11 dias, vários médios, creio eu, que a maioria não se conhece, me procurando, perguntando a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu. Eu não vou escrever para esse monte de gente, eu vou pegar, não vou deixar as pessoas sem um toque, pelo menos, ou uma oração, um oi, e vou fazer uma live e vou deixar aí para o universo. Se ajudar, ajudou. Se não ajudar, também tranquilo. Ninguém é obrigado a acreditar ou levar como testemunho da verdade que eu vou dizer. Mas eu vou dividir um pouco a minha experiência com essas pessoas e com todos vocês. Valeu? 5, 6 minutos falando aí, fiado, ou é descabeçudo. Mas vamos lá, meus irmãos. Boa noite, Claudir, lá de Santa Catarina. Boa noite, Rafael, do Rio de Janeiro, sempre dando essa força. Muito axé, meu irmão, tamo junto. É nóis, Rafa. Tá ligado que é fechamento. Meus irmãos, temos uma pergunta do meu amigo Claudir Pereira. Ô, Claudir, valeu, Dinho. Pergunta 1. Boa noite, Edson. Boa noite, meu irmão. Nos tempos de hoje, é comum achar, é a pergunta dele, mantras, sons e mandalas, vídeos com objetos de abrir ou potencializar as faculdades mediúnicas. Como identificar o que é, só um momento, Claudir, o que é realmente necessário para o médium em seu real estágio evolutivo? Olha, eu sou muito claro. Aqui atrás aqui tem uma mandala aqui, tá? As pessoas estão vendo. Então eu trabalho com isso. Claudir, todas as coisas materiais, todas as coisas materiais se corroem mais rápido do que o espírito. Mas nós entendemos que o nosso espírito, como seres mediúnicos encarnados, e até alguns espíritos desencarnados, que também são médios, ainda conserva o seu ego, que é mutável. A sua consciência, que é mutável. E a sua mente, que é insaciável por mutação. A alma discreta, seleta, límpida, junto com o espírito puro, em centelha de Deus, a gente pode chamar sopro de vida, o nome que as pessoas quiserem dar. Axé do orixá por dentro de si, o nome que os médios fizerem. Isto não precisa de apetrechos externos, seja o que for, para se reacender. Para despertar. Nem adorar a Deus, nem a orixá para fora. Precisa amar a Deus e o orixá por dentro. Pela vida que sustenta e pela existência que se alimenta, no mínimo em sã consciência, de uma fé raciocinada e de um existir lúcido, entendendo o que é humano. Pensante, falho, erra, acerta, feliz, com dor, com tristeza, balsificado, mas é humano. Está em progresso interior e evolução. Então, mandala, banhos, mantras, sons, musicoterapia, cromoterapia, terapia, as ritualísticas que for e as místicas que for, a teologia que for e também, por que não dizer, o manejo que for e se fizer necessário, é necessário ao nosso ego, ao nosso nível de consciência. E a nossa mente usufruir desses mecanismos para frear, muitas das vezes, as nossas tendenciações a explodir com o ego vicioso e fascinado pelos instintos do apego. De imprudir com o grau da consciência, muitas das vezes com insaciedade, porque confunde euforia com alegria, então não se sacia, então fica nessa coisa de posse ou autodesleixo. Para muitas das vezes usar dessas bengalas para a nossa mente que não é sossegada, que não entende o que é calma, que não sabe nem o que é paz, nem muito menos paciência, ter um subsídio externo para focar, para raciocinar focado, para se ver se assim o ego e a consciência se note sentindo-se e percebendo-se pela uma fração de raciocínio que se julgue empoderado, detentor de si mesmo. Eu acho que eu expliquei no meu máximo. Então, Edson, tudo isso funciona? É claro que funciona para aqueles que se têm a necessidade.
É claro que funciona para aqueles que se têm em necessidade. E se eu me tenho necessidade de usar essa mandala com um mantra budista, ou com um tono de Vivaldi, ou com um ponto de Ogum, ou com um hino de Jesus, eu vou usar, porque é um modo de eu focar externamente o divino, para até o meu ego, minha consciência e minha mente se acostumar com a exposição do sagrado divinizado da minha alma e do meu espírito, que eu só vou encontrar sentindo-me por mim mesmo por dentro. Não intelectualizando por mim próprio a tudo que há, a Deus dará e a pipa solta por fora. Valeu, Claudia? Então, falar de certo e errado é complexo, porque são graus de consciência. Grau de consciência são realidades paralelas. Grau de egos são solidificações morais e éticas dessas mesmas consciências que paralelamente evoluem, cada uma dentro do seu ritmo. Então, todos os apetrechos utilizados se fazem necessários porque há necessidade do ego, há necessidade da consciência e há necessidade da mente humana se tranquilizar pelo que a alma oferta e pelo que o espírito doa, apenas por ser em paz. A alma e o espírito doam 3 coisas para nós: amar, paz e simplicidade. Simplicidade com amar com paz. O resto é Deus doando um amor com o que a gente despedaça com o nosso ego, grau de consciência e mente humana. Então a gente precisa de ritual xamã, de banho de erva, de tambor na casa de Umbanda, vai falar casa espírita, já me vaiar. De tambor na casa de Umbanda, no evangelho da casa espírita, que até o próprio evangelho, por mais que seja um livro sagrado, é tão qual sagrado ao Novo Testamento. É tão qual sagrado a um hino da Umbanda. É tão qual sagrado a uma motivação de uma consciência, de um ego e de uma mente a ter uma postura de fé, a ter o seu corpo como sacrossanto, a ter o seu ser como verdadeiro congá, como uma verdadeira mesa de oração, como verdadeiro tabernáculo de adoração a Deus. Se isso se fizer necessário acender uma vela, um incenso, ou apenas orar em evangelho no lar, que seja cada um com a necessidade que se abstém, ou que se ostenta, ou que se busca, ou quando não, que ainda se faz necessário. Meu amigo, é o meu ponto de vista, porque a gente não pode julgar. Eu estou falando de mim, porque se eu julgar o outro, para que aquela vela está acesa lá na frente? Ali atrás ali tem uma velinha acesa na frente de um cristal. Eu sei que aquilo é apenas uma imantação, uma egrégora, para minha mente ficar trabalhando e para outros seres que assim se creem ficarem vibrando, mas eu tenho a convicção que a chama do meu amor próprio é que ilumina o meu caminho, que a chama de uma fé raciocinada é que pode mudar a minha vida, e que a lucidez numa existência humana é o que pode me diferenciar, não dos outros, mas da ignorância que eu pratico hoje, no melhor que eu posso ser amanhã, ou da ignorância que eu praticava ontem, e do melhorzinho que eu me faça hoje. Valeu? Mas aí é grau de consciência, cada um com a sua verdade. Valeu, Claudir. Muito obrigado, irmão. Vamos seguir na Umbanda aí e saravá a todos, viu? Uma boa noite a Neuza Maria, com licença. Uma boa noite a Irene Tereza Pozo. Acho que é isso o nome dela. Peço perdão se não for. Boa noite a todos. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, eu sou leso mesmo, que negócio de internet, então vocês me perdoem, viu? Tem um amigo chamado Rafael. Rafael Miranda. Salve, Rafael, lá do Rio de Janeiro. Salve, amigo Edson. Salve. Boa noite. Poderia diferenciar o médium no campo de provas e expiação e os médios de evolução dentro do rito de Umbanda? Olha que pergunta bonita, cara. Muito obrigado, viu? Vai fazer os meus miolinhos torrarem. Tô brincando, Rafa. Ele está perguntando se tem uma diferença dos médios de provas,
ou de provação, de karmas de provação, ou médios já de karmas evolutivo. Olha, meu amigo, tem um livro de Edgar Armond, por mais que seja espírita, né? Esse ser, Edgar Armond, tinha a mente muito aberta. Eu li, acho que quase todos os livros dele. Muito bom, boa leitura para quem é médium, tá? Não é um livro propriamente de médiums ubandistas, né? Mas é um livro de médium. Para quem é médium, ultrapassa, com todo respeito, a litúrgica da Umbanda e a ritualística e vai à essência mediúnica da Umbanda, que também se afiniza com o Evangelho, com o Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, não dos Espíritas. Então, é tudo a mesma coisa e bem bolado para a evolução. Agora, respondendo à pergunta do Rafa, é uma coisa muito interessante e muito vasto. Eu vou tentar simplificar ao máximo para tocar algumas pessoas aí. Eu incorporei com 3 anos e 8 meses. Hoje, se você uma criança incorpora um pena branca com 3 anos e 8 meses, é um cristal, é um índigo. Índigo, vou falar para vocês, até Adolf Hitler era. Para quem estuda a espiritualidade, entende que ser cristal, ser índigo, não é um salvador da pátria. É um patriota humano, que vem também de uma pátria sideral, mas está aqui, imerso no dualismo terra, física. Pode errar e acertar. Por isso que um pai de um índigo, de um cristal, que tem karmas evolutivos, alguns missionários, ou até de provas, mas já para evolutivo, necessitam muito ter um grau de espiritualização, independente de ser espírita, bem acentuado. O que é espiritualização? Caráter, conduta, ética, integridade, moral. Isso tudo é espiritual. Ou vocês acham que é só palavra bonita de boa educação? Mas vamos ao que importa. Então, naquela época, não tinha essas coisas, não. Naquela época eu era um lascado, obsediado. E trabalhava com pena branca. E eu posso falar que eu ia nas casas espiritualistas, espíritas de Umbanda, fugido, eu e minha avó, que Deus a tenha, que era evangélica, porque ela já não sabia o que fazer. Apesar que nenhum mentor me castigou. Mas eu entrava em transe, eu psicografava com um pedaço de carvão, com um pedaço de tijolo, assim, no asfalto, ou coisas assim. Obviamente que não era coisa de mentor, era outras coisas, mas não vamos entrar em pormenores. Se fosse hoje, ele é o bom. Que é um erro. O médium ele só vai se caracterizar ser de prova ou de evolução pela sua conduta moral e mediante a sua ética de integridade íntima moral, de como ele vai transpassar e passar as aprovações e as lapidações da vida mediante o cotidiano, que não envolve só a casa mediúnica. Envolve a mediunidade do convívio familiar. Envolve a mediunidade do convívio humano, social, com qualquer pessoa. E principalmente aquelas totalmente avessas à nossa filosofia religiosa ou nosso conceito de evolução espiritual, moral, ético e de Deus. Se essa pessoa, que talvez não incorpora nada, não baixa santo, que nem o Edson aí, desde criança. Não fica se corcoviando todo, estralando o dedo, essa coisa toda, com todo respeito a meus paizinhos, que tem muita paciência comigo. Mas não vê, não ouve, como vem um monte de médium magníficos falar comigo, eu estou vendo o mentor deles do lado, sacudindo a cabeça, o médium, mas eu não vejo o meu mentor. Mas eu queria ver. Mas eu queria ouvir. Mas eu queria incorporar. Mas eu queria desdobrar. Mas eu queria. Eu falei, meu amigo, se tenha, não queira lá fora, se tenha por dentro. Parece que as pessoas pegam as coisas que leem, os livros que tanto venero, os mentores que tanto idolatro e bajulo os seus ensinamentos e rasgam, tocam fogo. E ou se não, puxo lá, descarga lá na trina, perdão a palavra. Porque mediunidade é sensibilidade, sentir o outrem. Mediunidade é ler, é incorporar-se ao outro, sem deixar de dar testemunho da sua autenticidade. E sem desfazer da autenticidade alheia.
Mediunidade não é diferenciar, é cumpriciar. Quando você se cumpricia, você não diferencia. Você reparte as coisas somando. Você não reparte as coisas separando, dividindo. Você reparte somando. Mas essa soma é além das ideias do médium. Mas é a quem o sensível pela sua mediunidade, pelos processos mediúnicos, se faz atento às informações sutis da vida. Tem médium que, para acreditar em espírito, até hoje o cara tem que se materializar na frente dele. Mas que fé é essa? Ah, eu acredito em espírito, mas eu tenho que ver lá o médico cortar, não sair sangue. Né? Então vai num cinema 3D ver, porque espírito com luz não faz essas coisas aí para se aparecer. Faz para ajudar, não para provar para o seu médico que ele existe. Ah, eu quero tomar um monte de banho de erva, eu quero firmar o ponto lá no Exu, eu quero rezar um monte de evangelho, porque hoje eu vou entrar em projeção e o meu mentor vai me levar. Oh, meu Deus do céu, eu estou sorrindo para vocês, não rindo de vocês ou das pessoas. Mas dói em mim, creio eu que nos espíritos de luz não, mas é lamentável. Para quem é amigo mais íntimo meu sabe, eu não queria ter essa mediunidade que eu tenho de ver e de ouvir. Porque isso não acrescentou em nada no meu caráter. Não acrescenta em nada na minha moral. O que acrescenta no meu caráter, na minha moral, é eu tomar o meu café com evangélico, com ateu. Eu ouvi uma pessoa dizer, eu não acredito aí nesse demônio que tu trabalha, eu dar um sorriso e, sabe, usar os dois ouvidos para entrar e para sair e continuar. E viver. Brigar por religião, brigar por fé, brigar pelo que está certo, pelo que está errado, no modo do outro, até mesmo semelhante à nossa sequência religiosa, pelo que se faz verdadeiro ou falso, mesmo que o médium veja um espírito, psicografe livros, seja quantos que for, mesmo que ele traga carta dos mortos, faça show pirotécnico, ele é um médium de provas, porque a maior aprovação não é ele só ter a expressão da inteligência na cabeça, mas ele ter a expressão da inteligência máxima da sabedoria de Deus, sensibilizando o seu coração. Vai lá ver que sofredor mediúnico é esse, que faz um monte de prodígios para fora, mas por dentro é casa vazia, podre de si mesmo. Este é o pior médium de provas, porque muitas das vezes ele faz muitas coisas boas, faz feitos bonitos, palestras bonitas, incorporações maravilhosas, textos maravilhosos, faz um monte de coisa linda. Mas no momento que ele se tem, apenas ele e a multidão das pessoas que carecem não do médium, mas do homem, carecem não só do médium, mas do humano ou da mulher, é um pedaço de cavalo, pô. Isso sim, para quem está me ouvindo, é médium que precisa de muita oração, assim que nem eu. Muita prece, porque está em provas duríssimas dentro de si. Eu acabei de citar uma das maiores verdades que está lá no Livro dos Médiuns, segundo a doutrina dos espíritos, que a mediunidade ela é doada como o vento ao ar e ao ar à brisa, para quem quiser respirar e tiver pulmões. Então não é classificado ser boa, ser ruim. Eu falei e falo de novo. Se as pessoas estudarem, ó, 2 índigos e cristais com provas e evolução e missão nessa terra de ajudar. Hitler e Gandhi. Olha os extremos. Mas as pessoas não estudam, então elas vão dizer, ó, Edson tá louco, tá comparando Hitler com Gandhi. Como é que não? Como é que ele vai comparar se um foi um genocida, um assassino, e o outro foi um desembargador da paz, né? Mas eu estou falando de senso humano. Eu estou falando não do que fizeram, eu estou falando do testemunho que os espíritos outrora de luz vieram e falaram, tanto de um como do outro. Mostrando que muitas das vezes as pessoas têm uma prova linda, assim como o rei Davi. Olha os salmos aí que a gente leu, o Salmo 91. Salmo 91 foi mediunicamente trazido por ele, mas ele era o primeiro a pagar os seus soldados, ou a mandar os seus soldados a passar com carruagens e cavalos em cima de barriga de mulheres grávidas. Isso está lá na Bíblia, meu Deus do céu. Então eu estou falando isso não para denegrir um espírito,
mas é para ver se as pessoas, como médium, abrem a mente e entendam que mediunidade não te categoriza ser evoluído. A sensibilidade é o que te outorga ser um ser que progride por dentro. E está começando a galgar momentos de evolução no convívio com o outro, demonstrando a sua fé não no que pratica, mas no que se é, pelo exemplo de ser humano sensível antes de mediúnico, pelo que ele se faz. Este sim, é um ser que talvez fique lá na porta da casa espírita, varrendo a casa espírita, ou só não, fechando e abrindo o portão da casa de Umbanda, mas esse não é um médium evolutivo, este é um médium missionário, porque qualquer pessoa que ele falar, ele é um dicionário de Deus, não só na educação, mas nos préstimos humanos, a tratar qualquer um como semelhante a si próprio, merecendo seu respeito e, no mínimo, amor. Valeu? Eu poderia me afundar e falar isso em um processo bem espiritista, Claudir, ou Rafael, perdão, mas eu tentei levar de uma forma mais ecumênica possível, para ver se algumas pessoas meio que se acordam, porque olha, coitado dos mentores, viu? Quanto mais passa o tempo, mais eu fico impressionado. Quantos mentores devem ter um saco de Papai Noel, porque nós médios não é brinquedo não. Valeu? Vamos lá então, tá trancando aqui, nem sei se a internet está funcionando. Começou já a dar efeito especial esse negócio aqui. Boa noite a todos, viu? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Podem perguntar, meus amigos. É que eu sou meio lento aqui na internet, mas eu estou tentando ler e meu celular está com probleminha. Fora também a minha saúde, que está uma maravilha essa gripe aí. Gripe já é no verão, porque aqui em Salvador não tem inverno nem primavera. Vamos lá então, se não tiver nenhuma pergunta, a gente vai continuando. Então vou continuar então. Uma vez perguntaram para mim, uma vez não, minto, foi quarta-feira da semana passada, uma pessoa estava muito triste com a Umbanda, porque ela entrou num lugar e pediram para ela tomar um monte de banho, fazer um monte de coisa para aproximar o mentor dela. Até vou me sentar para falar sobre isso, me sentar mais acomodado. E ela veio falar comigo, disse que viu meus vídeos, tudo, tinha uma sintonia, e perguntou o que eu achava, se era realmente necessário tudo isso. Creio eu, se esse amigo ou essa amiga estiver ouvindo, que eu já expliquei isso lá no começo, mas agora me deu esse lampejo e trouxe de novo à tona, só que agora foi uma pergunta de uma pessoa que me fez semana passada, não foi o Claudir, que há pouco tempo fez a primeira pergunta. E a resposta vale ao começo, aos primeiros 10 aos 16 minutos que eu falei hoje. Grau de consciência, a mente. Agora, eu posso falar pelas entidades que trabalham comigo no que elas já me pediram, e me pedem muito. Elas me pedem muito. Muito numa coisa só. Meu filho, tente se amar. Desde quando eu me conheci por gente, com 6 anos de idade, o Sr. Zé Pilinta das Almas, que é uma entidade que eu respeito muito, ele chegou e falou para mim, olha, eu não quero charuto, eu não quero bengala, eu não quero nada. Nos lugares que eu ir, se o senhor entrar e frequentar e assim pedir, tudo bem, a gente faz porque a gente entende que as pessoas precisam ver, mas eu não preciso mais disso. Ele no caso. E como eu ainda era mais para evangélico de que para... Eu estou pulando muita coisa. Isso foi com 9 anos, ele falou. Para 10. Já estou falando lá com 19 anos. Quando eu realmente assumi a espiritualidade e comecei a trabalhar. Mais vale o que eu estou falando, eu acho. Creio. Estou seguindo a intuição. E ele chegou, eu não quero nada. Eu, tudo bem. Eu só peço para o senhor se amar. Depois eu fui crescendo, lá com 19 anos. Aí ele me pediu outra coisa. Eu tenho tudo registrado, tudo escrito em caderno daqueles de arame de escola grosso assim, feita a caneta, né? Mesmo sendo dislexo, mas eles me ajudavam a escrever. E ele chegou e disse, agora eu vou te pedir outra coisa. Ele sempre me pedia isso, se ame. Tente respeitar o outro sem pôr qualquer condição. Hoje eu estou com 44 anos. Quem me conhece sabe. Eu sou o que sou. Aqui, na rua, em qualquer lugar. Eu não me faço de palhaço para ninguém, que eu já sou mesmo meio doidinho. Mas respeitar o outro e se amar já é uma prova de amor ao universo e à vida. Hoje eu entendo isso, não porque eu tento praticar. Eu não posso dizer que eu pratico. O que tem a ver isso, Edson, com as entidades e com o que você estava falando? Tudo a ver.
Se eu entrar, olha só como funciona. Eu saio da minha casa. A gente mora no Brasil. Eu aqui moro em Brasil. A maioria das pessoas que vão no terreiro numa casa espírita, se elas saíssem, não estou falando que eu faço isso, mas é o que eu entendo como algo bom. Não estou dizendo que eu faço. Eu vou no terreiro, eu sou pai de santo. Eu tenho esse título documentado lá em Porto Alegre há anos. Se eu ir no terreiro e chegar e alguém disser assim, Edson, você pode varrer aqui agora? Eu estou fazendo para o terreiro, não estou fazendo para a pessoa. Ou estou fazendo para a pessoa para ajudar o terreiro. Edson, se hoje não está faltando médio ali para desobsessão, você pode ficar lá na porta atendendo as pessoas lá? Porque já tem muito médium aqui dentro, papás, e você tem um trato, você pode? Agora. Por quê? Porque quando você vai num lugar espiritual, com a intenção de servir, você vai para servir. Nenhuma entidade abengada, benévola e do bem há de lhe pedir qualquer apetrecho espiritual para te coligar a ela, se ele vê que no teu campo energético está estampado lá, sou médium para servir. Agora, se eu ir, porque eu quero ver Yansan ventar, eu quero ver o caboclo gritar, eu quero ver o meu caboclo girar com a roupa que eu comprei, é bonita a roupa que eu comprei. Ou eu quero dar uma palestra linda numa casa espírita. Eu quero. Eu vou ir porque eu quero. É óbvio que para um doente que nem eu, os caboclos vão começar a dizer. Isso se não for, obviamente, dois tópicos. Eu estou obsediado, um processo psíquico ou um processo de vidas passadas. Aí até eles vão usar alguns apetrechos para me ajudar, se eu não tiver manejo para me ajudar sozinho. Agora eu estou falando da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Vaidade, orgulho e egoísmo. Se essas três coisas, estou fazendo quatro, estou doido. Se essas três coisas, te levarem a praticar qualquer ciência espiritista espiritual que há, meu Deus do céu. É óbvio que os mentores vão ter que usar um monte de apetrecho litúrgico, ritualístico, para te ligar com a natureza de si mesmo. Porque você é um saco vazio de si próprio. E se é cheio, é de inutilidade do achismo alheio, que a vela resolve a tua vida, que a oferenda, só ela vai abrir teus caminhos, você vai ficar sentado assim, ó, e a roleta vai correr e vai cair os 6 números na Mega Sena. Eu não estou debochando, eu estou sendo honesto. Agora, se a pessoa vai num lugar para barganhar com o espírito, para achar que o seu mentor é igualzinho a ele, que precisa pagar para resolver, que precisa credenciá-lo em adoração, para ele, no mínimo, olhar para baixo e dizer, sim, eu te amo. Fica difícil. E como eu não sou hipócrita e vai ficar registrado aqui, eu faço ritual sim. Acendo, vou no mato, faço tudo, mas eu entendo que muitas pessoas ainda necessitam dessa energia da Mãe Natureza e dos orixás, desta forma, que foi o que eu falei no começo. Agora, eu, Edson, particularmente, perto do que eu fazia há 10 anos atrás, eu diminuí quase 95% do que eu fazia para mim. Não é porque eu sou mais forte do que o outro, mas no momento que você vai progredindo para dentro e evoluindo para fora, e eu estou falando de mim, não dos outros, o orixá vai se apoiando mais na tua conduta, na tua ética, no teu caráter, na tua postura humana, na tua oferenda moral. Olha só, oferenda, vamos acender essa velinha aí, na tua oferenda moral, na tua ritualística, ética moral, ao ponto de não só os teus mentores, mas outros mentores se coligar por você por lei de sintonia, que é o despacho de Deus, que é o grande ritual do universo. Isso aí, ó, lei de sintonia. Então, quando a gente fala assim, a gente não está desfazendo de quem faz ritual. Eu toco tambor, eu canto por orixá, eu acendo a vela, vou no mato, faço. Porque a gente entende que há egos adoecidos, consciências enfermas, e mentes quase insanas em inquietação, que necessitam de magnetismo de objetos para coagular outras forças, ou para transmitir forças,
ou para absorver forças, porque a pessoa por si mesmo, ela não se sente, então necessita que uma bengala externa não pense por ela, mas resolva um pouquinho para que ela se sinta e depois resolva o tantão que ainda falta em si. Então os mentores de luz permitem esta evolução e se aderem a esta evolução. Agora, dizer que fazer o que faz externamente garante os espíritos que se incorporam, dizer que fazer feitos para fora garante o verdadeiro sacerdócio mediúnico de seres abengados que vão nos irradiar, realmente é uma incompetência de quem fala e uma incoerência de quem segue. Mas cada um com a sua verdade. Valeu? Eita, que amanhã eu vou ter que reforçar um pouco aí tudo, porque o tijolaço vai ser grande. Mas não tem nada não. Valeu, meus amigos. Se tiver mais uma pergunta, ainda dá, por favor. Hoje eu estou mais lento porque eu estou muito engripado. Peguei uma gripe lascada, pô. Mas estou tentando aí, estou tentando servir e não estou aqui como dono da verdade não, viu? O mais importante, eu não estou aqui como dono da verdade. Se ofendeu, pô, não tem que se ofender de quem está mentindo, né? Fica na tua paz. Vamos lá, então? Eu vou pular um pouquinho que ela falou. É a amiga Claudinete. Valeu. Edson, o que tu tens... não entendi bem a pergunta dela, mas vou tentar me concentrar para ler. O que tu tem, o que tu não o que tu tem, ou o que tu não encontrou, infelizmente, dentro do protestantismo, ser protestante. O que eu não encontrei, está perguntando para mim o que eu não encontrei dentro do processo evangélico, tá? O respeito por outros segmentos, ou até mesmo filosofias da vida. Falo por conhecimento de causa. Gratidão. Muito obrigado pela sua pergunta. Olha, eu já ia trazer esse tema aqui, mas eu pensei, pô, se eu perguntar para mim mesmo, aí, né, é chato. Eu não pensei em perguntar para mim mesmo, induzir, mas eu ia trazer esse tema. Mas já que uma amiga, e ela sabe, o coraçãozinho sabe dela, que a gente não combinou nada, e ela me pergunta, Edson, por que você, eu vou refazer? Saiu do processo evangélico, o que você não encontrou lá e encontrou em outras religiões? Na verdade, em religião nenhuma eu encontro a paz. Nem na Umbanda, nem na doutrina espírita. Eu, Edson, encontro a paz em Deus. Mas o que é Deus? Não sei. Eu posso dizer que eu encontro a paz em Deus. E se eu encontro a paz em Deus, eu procuro entrar numa igreja pentecoste, evangélica, em nome de Deus. E em nome de Deus, eu posso ver a pior falha dentro de mim. Eu posso perceber a maior falha fora de mim, mas em nome de Deus eu não julgo. E em nome de Deus eu me acolho e colho o que há de melhor e prego em nome do Senhor Jesus. Grito aleluia, clamo pelo Espírito Santo que arda em mim, como está lá em Saulo ou Paulo, em Coríntios, todas as cartas lá, que vibre em mim o dom do Espírito Santo e que a graça divina faça-se de mim o seu instrumento. Agora, se perguntar o que é Deus, eu não sei o que é Deus. Agora, se eu ir num terreiro, em nome dos orixá, eu peço agô, em nome dos orixá, eu me imbuio de axé, que Olorum, Oxalá, Iemanjá, Mãe Oxum, que os grandes orixás, que os velhos e os novos, que os pais velhos, que os caboclos, que todas as linhas da Umbanda se apossem desta oferenda que é o meu corpo. E dentro dela eles só vão encontrar uma coisa, seguir a Deus. Agora eu não sei o que é Deus. Então lá dentro da casa de Umbanda, eu não vou julgar o meu irmão que está com uma roupa feia, ou velha, ou nova. Eu não vou julgar o caboclo, eu não vou julgar se o médium está incorporado ou não. Eu não vou debochar, eu não vou mentir. Eu vou me aplicar para antes de ser médium, ser humano. E para antes de ser um bandista religioso, ou espírita, dentro da filosofia, ter um humano ante a matemática de Deus. 1 mais 1, 2. Então, tu é nós e eu sou você. Agora, se perguntar para mim o que é Deus, eu não sei o que é Deus, não.
Agora, eu encontro Deus no olhar de uma pessoa, mas mesmo eu não sei o que é ele, mas eu encontro ele. No olhar de uma pessoa que faz o bem. Eu encontro Deus no choro de uma pessoa que fez algo muito ruim a outra, a um nível horrendo, e num choro ela se arrepende ou ainda continua com raiva, mas no cantinho do brilho dele eu consigo identificar Deus. Me dói, o meu ego fica doido comigo. Como você vai perdoar um pedófilo, um assassino? Eu não estou perdoando. Mas eu vou fazer o quê se Deus é perdão, pô? Agora, eu não estou dizendo que estou perdoando, porque eu não sou hipócrita. Mas eu sinto que Deus é perdão e Deus é amor. Então, minha amiga, se eu hoje largar tudo que eu faço com a espiritualidade, e não digo voltar, porque eu nunca saí da filosofia Pentecoste, nunca saí das igrejas presbiterianas ou da Assembleia de Deus. Nunca saí. O meu coração está lá. Ou você acha que é um documento que vai dizer Edson não pertence mais à congregação? Não. É o meu coração em Deus. Então eu posso sair daqui e ir na Igreja Universal, que fica logo aqui embaixo, da onde eu estou. Sair daqui e ir no Candomblé, sair daqui e ir no Católico. Em todos os lugares eu vou ver Deus em Orixá, eu vou ver Deus no Preto Velho, eu vou ver Deus no Espírito Santo, eu vou ver Deus naquelas pessoas que estão lá tentando. Certas, erradas, tortas, horrendas, estúpidas, abençoadas, não interessa. Em todos os lugares eu vou ver humano. Deuses. Edson, você crê nisso? Eu creio em Deus, que ainda eu busco em mim. Mas eu não conheço a Deus. Não tem como eu diminuir ele por mim. Esmiuçar ele eu tento. Diminuir ele por mim, jamais. Então, amigo, eu posso te responder de coração. Eu ainda continuo sendo evangélico. Como também sou um bandista, por isso que sou universalista. Porque Deus é um universo de graça. É um universo de axé. Entende? Agora, eu não misturo as coisas. Você não vai me ver eu gritar aleluia e com a outra mão dizer axé, saravá. Mas por respeito aos outros. Agora, é mais fácil eu dizer Deus te ama. Resume tanto aleluia como axé. Valeu? Mas aí é cada um com a sua realidade, a gente respeita. Muito obrigado, viu, amiga? Como eu disse no começo, é grau de consciência. Cada um com a sua fé, raciocinado ou não. Então, o problema não está onde eu passei ou onde vocês passam. Está em como você transpassa. O problema não foi o que eu passei na igreja. O problema é como eu transpassei. O problema não está na Umbanda, não está no Candomblé, é como eu transpassei. Agora, quando diz transpassar, não é superar a religião, é se superar como um ser humano religioso, para galgar realmente um senso de maior espiritualização ante a espiritualidade que te anima, mediante a necessidade que tu tens, né, por livre e espontânea bondade, hombridade e progresso interior, de se fazer útil a uma outra necessidade de um outro irmão que talvez te admira ou te odeia, te segue ou te persegue, não interessa. Médium é médium. Valeu? Eu falo assim, quem quiser pensar, pense, quem não quiser, não tem problema não, tá tudo certo. Mais uma perguntinha, por favor, se fizer a gentileza. Muito obrigado a todos. As pessoas que eu não estou podendo responder, perdão, viu? Mas eu prometo que com o tempo a gente vai fazendo outras lives e vai tentar responder a todas de uma forma bem universalizada. Vou encerrar essa live falando e agradecendo. Muito obrigado primeiro e falando, né, do tema dela. O Edson não tem nada contra a vela, nem o ritual. Para mim, pouco me importa se a vela é preta, se a vela é branca. Pouco me importa se é evangelho segundo o Espiritismo, ou é a Bíblia, ou é o Evangelho. O que me interessa é o senso de vida humana. É o consenso da vida do universo. É o gato, é o cachorro, é os passarinhos. É o senso do equilíbrio. Eu rogo a Deus que eu não quebre isso
com o meu fascínio por idolatria, o meu fascínio por conveniência, o meu bruxismo repetitivo, por querer saber, ter feitos, sem nenhuma perseverança ativa de lucidez nutrida no meu coração, de realidade real daquilo que eu profiro por fora. Então, muitas das vezes eu posso até não fazer nada para fora, mas eu clamo a Deus em nome do Espírito Santo, em nome dos orixás, que todos vocês possam nutrir por dentro a sua realidade. Porque eu não consigo, realmente, eu estou com 44 anos, se Deus me der o dobro da minha idade nessa terra, é porque eu sou muito cabeçudo mesmo, eu não sei se eu vou mudar. Eu espero, mas quando eu olho os outros médios falando, mas aí Edson, você vê espírito desde criança, você ouve. Para um pouquinho, 96% dos espíritos que eu vejo e ouvo são obsessores, trevosos. Eu fico 4, 5 meses sem ver o Pai Benedito de Aruanda. Para mim falar com ele, eu tenho que escrever. A maioria dos mentores que eu trabalho tem anos, mentores como o Pai José da Caridade, eu já fiquei 2 anos sem ver ele. Pensei até que ele me abandonou, e quando ele apareceu. Então, quando as pessoas vêm em mim e começam a falar, nossa, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Vai falar com o meu mentor? Porque o meu mentor fala, meu amigo, primeira coisa, trata da tua carência. Por favor. Tenha boa vontade de tratar da sua carência. Oferte para você a lamparina de uma fé raciocinada e ilumina a falta de amor próprio. O problema não é falar com ansiedade, querer o mentor perto. O problema é ter essa insaciedade dentro de si, de vazio, por provas que o mentor existe. Por provas que os seus guias, que seus mentores estão, sim, com vocês, independente daquilo que você oferta, mas sempre dependendo daquilo que você nutre, pelaquilo que você se faz, e quase sempre fora dos portões do terreiro. Longe do PG e do congá e do altar. Distante da mesa espírita e até mesmo do evangelho. Na maioria das vezes, os mentores estão ali, te observando. Quando eles se encontram, vibrando, irradiando num coração de um ser que talvez eu, ou sei lá quem, tem como inimigo, que muito lhe fez o mal, que lhe julgou, que lhe perseguiu, mas que está passando um momento de dor, e Deus, o universo, que eu não acredito em coincidência. Coincidência é coisa do homem. A casa é coisa do homem. Fatos é o suspiro de Deus. Então, muitas das vezes, coloca você na frente, numa rua, num beco sem saída, na frente daquela pessoa que você detesta, e ela está passando um momento de dor, e ali o teu mentor está esperando que você se incorpore, meu caro, minha cara. Baixe o Oxóssi e traga as ervas da cura através de um hálito divino e sagrado do Juremá. Baixe o Ogum com sua força e diga, cala a boca, dragão, do ego, da ignorância, e deixe o espírito da bonança sair para fora, trazendo os ventos da renovação de Oiá e as águas docificadas de um bom abraço de Iemanjá e de Oxum. Aí eu quero ver, porque roupinha em congá bonito, essas roupas bicolores, essas coisas pomposas, para mim, isso é coisa da maioria das vezes, não todas, de obsessor, de espírito pagão, ser sem luz, quase sempre encarnados. Obsessor, espírito pagão e espírito sem luz. Quase sempre encarnados, porque é misticismo, é fingimento, é animismo consciente. Porque se eu aceitar que um espírito de luz, mesmo que não tenha tanta luz, mas que está em crescimento espiritual, imponha isso para se coligar aos médios e que os médios tenham a graça da sua divina presença, realmente eu prefiro colar com guspe a minha foto no armário e ficar venerando. Porque daí todo mundo vai saber que eu sou vaidoso. Mas eu não sou idólatra. E louco. Valeu? Vibrado pelo Senhor, tranca a rua das almas ou destranca a rua das almas, eu termino. Eu vou ter que escrever com eles e depois eu vou pensar no que ele falou por mim e eu por ele, ou sei lá o quê, mas saiu. Porque ele não tem muita paciência e eu também tenho um gênio difícil. Mas, pelo amor de Deus, se é uma pessoa que está começando agora, 1, 2 vezes, até 10, 77, mas agora uma pessoa que já se diz pai de santo, mãe de santo, feitor de livros e livros e livros,
pregar que precisa um monte de coisa para uma pessoa pura de coração alcançar a Deus, eu só posso dizer que eu não conheço Deus. Mas me faz bem quando Deus vibra num ser desconhecido que me acalenta, ou num conhecido que me aguenta, ou num estranho que me admira, ou num familiar que me educa, através das contrariedades vivenciais, mostrando a mim o quanto eu devo realmente incorporar a paz e a calmaria dos mentores que tanto em reveria eu procuro imitar e adorar, não amar e raciocinar com lógica e fé raciocinada. Valeu? Muito obrigado a todos. Não é letra para ninguém. Se comprou, fazer o quê? Tá? Valeu a todos. Obrigado, viu? Me desculpe aí a quem eu não respondi. Valeu, obrigado.